Oi gente, eu sou a Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um tarô que faz o maior sucesso, que muita gente é apaixonado, que é esse tarô aqui, o The Wild Unknown Tarot, né? Bem bonitão, bem estiloso. E quando a gente vai pra tradução do nome desse tarô, é como se fosse o tarô selvagem e desconhecido, e esse nome tem tudo a ver com esse baralho, porque ele traz muitas figuras de animais, de árvores, dentro da floresta escura, e aí ele traz essas representações bem diferentes dos arcanos do tarô. Ele sai bastante das representações tradicionais das cartas, mas as ilustrações são belíssimas e ele é ótimo de se estudar. Tanto que é um dos baralhos que eu mais utilizo para estudo com os meus alunos do curso online. Então eu vim aqui trazer para a gente estudar junto esse baralho também. Vamos lá mergulhar então no universo selvagem e desconhecido do The Wild Unknown Tarot. Bom, gente, vamos começar analisando alguns aspectos práticos aqui do The Wild Unknown Tarot. Ele vem nessa caixa, uma caixa enigmática, bem bonita, né? Aqui a gente tem o nome do tarô, o nome da autora, que é Kim Krans. E a gente tem aqui também a representação dos naipes aqui atrás, bem bonitinho. E vamos lá abrir essa caixa. A gente tem aqui o livro que acompanha o baralho. E o legal é que a gente tem uma caixinha pequenininha para guardar o baralho. E isso é muito legal, os tarólogos sabem disso, que a gente consegue, né, botar na bolsa, levar para todo canto, não precisa comprar um saquinho para guardar o tarô, não precisa usar essa caixona aqui tão grandona, né, para levar o tarô para algum canto. Então é muito legal quando vem a caixinha pequenininha também. E a gente tem aqui uma caixinha de ótima qualidade. Já já eu falo sobre essa caixinha aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse livro que acompanha o The Wild Unknown Tarot. É um livro bem resumido. A gente tem as imagens das cartas e um parágrafozinho. Ela fala de forma bem pontual sobre as cartas, mas ele é bem resumido mesmo. Então não se aprofunda muito na essência das cartas. Ela simplesmente explica como foi que ela ilustrou aqui e o significado ali até um pouco superficial da carta. Mas é um livro ótimo, inclusive para quem já conhece o tarô, com certeza vai adorar esse livrinho, porque ele traz aqueles resuminhos pontuais, ótimos para consulta. Então eu gosto muito. Ela coloca aqui também algumas técnicas de tiragens, né, aqui no começo do livrinho, mas tudo muito simples. No entanto, muito eficaz. E vamos lá para a caixinha, que é uma caixinha bem legal, como eu tinha dito pra vocês, bem bonitinha. E esse deck, gente, vou tirar aqui pra vocês. Ele tem esse verso lindíssimo. Pra mim, isso daqui parece uma cobra. Parece uma pele de cobra. Você vê que a gente consegue utilizar ele invertido, né? Caso você jogue com cartas invertidas, você pode utilizar esse deck. E ele tem aqui aquele estilo bem desenhado à mão, parece umas tatuagens. E tem muitas representações de animais, de árvores, floresta, como eu disse pra vocês no início. Então, eu vou analisar com vocês as representações dos arcanos maiores, né? Como de costume, eu vou utilizar para comparar o Rider-Waite, que eu gosto sempre de comparar com um tradicional, para que vocês tenham uma ideia melhor das representações utilizadas aqui no The Wild Unknown. E aí também vou dar uma passadinha rápida pelos arcanos menores, mas vou focar aqui mais com vocês nos arcanos maiores. Então vamos lá. Bom, gente, vamos começar aqui pela carta de número 0, que é a carta do louco. Eu adoro essa representação do The Wild Unknown porque ele coloca o louco como um passarinho prestes a voar. Quando a gente vê aqui no Rider-Waite, a gente consegue ver todo o espírito jovem, aventureiro do louco, né? Ele tá aqui saindo em uma viagem, utilizando aqui sua trouxinha, apenas coisas leves, ele segura uma rosa porque ele é romântico. E o The Wild Unknown traduziu essa essência do louco com esse pequeno passarinho, um jovem passarinho prestes a sair do seu ninho. Então, às vezes, os outros pássaros que olhem ele, né, que estão ali ao redor,
podem pensar, ele é louco, ele não deveria sair aqui desse ninho, mas ele tá querendo viver uma nova aventura. Então eu gosto muito dessa representação do The Wild Unknown, eu acho que traz muito esse espírito de jovialidade, de leveza, de espontaneidade da carta do louco. E a gente vê aqui um tom de amarelo, né, que é uma cor vibrante, tudo a ver com a essência do louco. Quando nós vamos aqui para a carta do mago, eu gostei muito que foi usada uma onça, né? E a onça, ela é rápida, ela tem atitude, ela vai lá e dá o seu bote e entra em ação. E a carta do mago é justamente isso, né? A gente vê aqui os elementos da natureza, aqui os naipes, né, representados na mesa do mago, então são elementos que estão dispostos na frente dele para que ele possa agir, para que ele possa colocar em ação os seus planos. E aqui a gente vê essa onça também com os mesmos elementos. Então ela tem ali ao seu redor tudo que ela precisa para colocar os seus planos em ação. E ela tem aqui também, ó, o símbolo do infinito, que aqui no Rider-Waite está em cima da cabeça do mago, mostrando que ela tem também muita sabedoria, né? Muito poder instintivo dentro dela. E aí por isso ela não vai demorar, ela não vai procrastinar a entrada em ação que ela vai dar. Quando nós vamos aqui para a carta da Grã Sacerdotisa, nós temos uma tigresa, né? Eu vejo como uma tigresa e não um tigre, porque a Grã Sacerdotisa é uma carta feminina, é uma carta espiritual, mas que traz um aspecto feminino da espiritualidade, né? E ela tá com uma bola de cristal e ela tá aqui na noite, né? Por quê? Porque a Grã Sacerdotisa, ela traz o arquétipo do mistério. Então ela tá ali falando sobre o nosso poder intuitivo, ela tá falando sobre nossa voz interior, sobre nossa sabedoria interna, tanto que ela tá aqui vestida de azul, com os romãs aqui atrás e tem uma lua aqui aos seus pés. Ela é uma autoridade espiritual. E aqui a gente tem essa tigresa como autoridade espiritual nessa noite, né, dessa selva desconhecida e selvagem do The Wild Unknown. Ela tá conectada com a lua e ela consegue enxergar além do óbvio. Por quê? Porque ela tá olhando aqui para dentro dessa bola de cristal. E a Grã Sacerdotisa fala sobre isso, sobre a gente não enxergar apenas aquilo que está se passando ao nosso redor, aquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos, mas o que a gente consegue ver também com a nossa intuição. Eu acho essa carta muito especial, além do mais, é um felino, né? Então tem todo aquele aspecto intuitivo e instintivo operando aqui também. Quando nós vamos para as cartas da Imperatriz e do Imperador, eu confesso que não são as minhas preferidas. Aqui no The Wild Unknown a gente tem a representação de duas árvores. A gente tem a Imperatriz e a gente tem o Imperador. Então vou mostrar aqui para vocês também no Rider-Waite. A gente tem aqui a Imperatriz como potência feminina, como criatividade, a mãe, o poder, né, do acolhimento, o poder do gerar, né, quando a gente gera novas coisas para nossa vida, quando a gente tá com o nosso potencial criativo lá em cima. E o imperador aqui, que é o realizador. Ele é um guerreiro, né, ele entra em ação, ele é até meio duro, e aqui a gente vê essas montanhas aqui atrás mostrando essa dureza, ele é um protetor e ele não teme colocar em ação todos os seus projetos. Então, enquanto a Imperatriz cria, o Imperador realiza. E como foi que o Wild Unknown mostrou essas cartas? Aqui a gente tem a Imperatriz numa árvore na noite. Então aqui a gente vê a potência feminina representada pela lua, né? Já que a lua é intuição, então mostra um lado mais emocional e mais feminino. A gente vê aqui que as folhas ao redor dessa árvore, elas estão mais coloridas. Isso tem muito a ver com a Imperatriz, porque a Imperatriz, ela preza muito pelo contato com o outro. Então ele mostra aqui, ó, nessas pontinhas aqui é que mora a cor. É no contato com o outro, é no acolher o outro que a Imperatriz se sente realizada também. Então ele trouxe aqui essa simbologia. Achei que é uma simbologia muito profunda, mas não é das minhas cartas preferidas da Imperatriz, não. E aqui pro Imperador ele já mostra uma árvore mais pontuda, que parece uma seta, né? E o Imperador é muito isso, de ir direto ao ponto, ele é resoluto. E ele tá no Sol, que é o símbolo do masculino, o símbolo da razão. Então essas foram as representações da carta da Imperatriz e do Imperador no The Wild Unknown.
Quando nós vemos aqui para o Hierofante, ou Sumo Sacerdote, nós temos um corvo que é símbolo da sabedoria e ele tá aqui guardando essa chave, né? A chave do conhecimento. E o Hierofante é isso, né? Ele guarda o conhecimento, ele comunica seus saberes e suas regras para o grupo ao seu redor, é uma carta de energia coletiva, então aqui a gente tem as chaves representadas e as chaves são representadas aqui também. A gente tem um raio que vem do céu, mostrando que a sabedoria e toda a imponência do Hierofante vem do divino, vem lá de cima. Então, o Hierofante é uma carta que sempre chama a gente a buscar valores edificantes, os valores, as regras, aquilo que é do bem, quando a gente precisa ser correto, quando a gente precisa trabalhar bem as regras aí dentro da nossa sociedade, dentro do nosso convívio. Então, o Hierofante é essa carta de energia coletiva e ele busca aí esses valores de cima para que a gente puxe esses valores e coloque aqui em nosso dia a dia. Então eu gosto muito dessa representação, é uma ave, então ele vem do céu, vem esse raio que vem do céu e vem guardando aqui a chave do conhecimento, porque o Hierofante, ele é o mentor do tarô. Eu realmente amo essa carta aqui dos enamorados no The Wild Unknown, porque mostra aqui duas aves. Essas aves, elas não estão juntas porque elas precisam, elas podem voar um céu inteiro, elas têm o céu todo para elas, mas elas escolhem, por livre e espontânea vontade, voarem juntas. E esse é o espírito da carta dos enamorados, quando a gente se junta com uma pessoa para somar forças, para cooperar, para ter uma parceria, e com isso a gente vai conquistar um céu inteiro e um céu super colorido aqui. Então, a carta do The Wild Unknown foca naquela parte dos enamorados, da gente se sentir livre com quem a gente está, da gente estar com alguém que respeita a nossa individualidade e que a gente tá ali porque a gente quer e não porque a gente é obrigado, porque a gente tá preso àquilo, mas porque esse amor aqui nos liberta, né? E aqui a gente tem os enamorados no Hideaway e eles estão sem roupa, mostrando também essa liberdade, né? Esse se sentir livre, se sentir à vontade na presença do outro. Então eu gosto muito dessa carta, é muito simbólica, muito bonita. A carta do carro vem aqui com esse cavalo e esse cavalo ele já tá olhando para frente, ele tá disposto a enfrentar, né, as batalhas até ter sucesso. E o carro é isso, né, gente? É movimento até garantir o sucesso na batalha. Então, o carro ele vem aqui, a gente vê pelos movimentos do cabelo, né, dos pelos, da crina do cavalo, que ele tá correndo, ele tá em movimento, ele não tá paradinho. Então o carro é aquilo, coloca a meta, vai rumo a ela, não para até você conseguir. Então ele tá aqui com toda essa energia, ele tem o poder da terra, né? Então a gente tem aqui essa representação do naipe de ouros aqui, mostrando aquela ligação com o material, com as conquistas materiais que a gente quer ter. E a gente tem também essa lua aqui, mostrando que ele tem muita intuição. Ele não tem medo de pegar os caminhos que aparecem na frente dele, ele não fica naquela dualidade, né? Ele vai no caminho que aparece na frente com muita intuição, com muito instinto para conseguir o que ele quer. E independente do caminho que ele for pegar, ele vai conseguir esse sucesso na batalha. Opa, Pri, o que aconteceu aqui? A gente tem a justiça no número 8 aqui no Wild Unknown e a gente tem a força no número 8 no Hideaway. Por que que isso acontece? Bom, vocês vão encontrar vários tarôs que têm essa troca. Alguns possuem a justiça no número 8 e a força no número 11 e outros possuem o contrário. Por que que isso acontece? Bom, os tarôs que se baseiam em Marsella, que é o caso do Wild Unknown, numerologicamente, né? Eles colocam a justiça no número 8, porque o número 8 é um número de equilíbrio, de ponderação, e a carta da justiça fala sobre isso. Mas no Hideaway começou-se a se colocar a justiça no número 11. Por quê? Porque o 11 é justamente a metade dos arcanos maiores. Então é como se essa balança da justiça ela estivesse equilibrando as duas partes do baralho, né? As duas partes dos arcanos maiores, porque ela tá bem no meio. E aí, pro Marsella, a força que precisaria ficar
no meio, porque a força é uma carta de equilíbrio também. Em resumo, as duas cartas vão falar de equilíbrio de alguma forma e os dois números vão falar sobre equilíbrio de alguma forma. Então, seja como for, as duas cartas e os dois números falam de equilíbrio, cada um à sua forma, então vamos ver aqui. Vou analisar a carta da justiça como número 8, já que a gente tá no The Wild Unknown, e quando a gente vê aqui, a justiça vai falar sobre escolhas. Então, quando a gente vê no Rider-Waite, a justiça segura uma balança, então tá falando ali da ponderação, do equilíbrio na hora de tomar uma escolha, e segura uma espada também, essa espada está representada aqui no The Wild Unknown, e a espada é aquilo, né, gente? Ela pode ser uma retribuição ou ela pode ser um castigo. Vai depender se a gente vai tomar as decisões certas ou as decisões erradas. E aí, a carta da justiça aqui no The Wild Unknown, ela vem interrogando a gente. É o momento de tomar uma decisão. Você tem que ponderar bem. O que é que tem a ver com sua vida nesse momento? Quais são as melhores decisões que você pode tomar? Como é que você pode ser justo, né? Como é que você pode praticar a justiça com você nesse momento? E ela vem aqui com aquele simbolismo de não existe decisão certa ou errada. Então aqui a gente tá para decidir entre um gatinho branco ou preto. Não existe decisão certa ou errada. Existem diferentes decisões. Mas o que é que tem mais a ver comigo nesse momento? Porque eu preciso ser justa comigo. E eu preciso ser justa também com o mundo ao meu redor, né? Porque a justiça ela é sempre muito correta. Então, essa carta da justiça vem trazendo a questão da decisão, das decisões que a gente precisa tomar e como a gente ponderar bem essas decisões. Quando a gente chega no Eremita, eu tenho aqui a minha carta preferida do Eremita, acho que de todos os baralhos. O Eremita, ele tá ali no autoconhecimento dele, ele é aquele sábio senhor que não tem medo de se isolar para buscar as decisões que ele precisa dentro dele mesmo. E aqui no The Wild Unknown a gente vê essa representação através de uma tartaruguinha que tá dentro de um casco. E quando ela entra no seu casco, essa luz aqui acende ao redor dela. Então, quando a gente tem o discernimento de entrar na nossa quietude, buscar as respostas dentro da gente, o mundo ao redor se ilumina, porque a gente tem muito mais clareza do que está acontecendo na nossa vida. Então, a carta é lindíssima, eu adoro essa representação do Eremita. Quando a gente chega na Roda da Fortuna, a gente tem todo o movimento e toda a loucura da Roda da Fortuna, né? Os altos e baixos. Aqui no Rider-Waite, a gente tem muito movimento acontecendo ao redor da roda, né? Para mostrar toda a imprevisibilidade, todas as surpresas que essa carta representa. E aqui, no The Wild Unknown, isso foi representado através de vários nós, né? Às vezes a gente fica querendo que a nossa vida, ela cumpra aí esse círculozinho bem certinho, bem bonitinho, né? E aí, a roda da vida, que é a roda da fortuna, ela vem dizer que não é assim que acontece não, às vezes dá umas iniadas mesmo, a gente tem que se desiniar e enfim, fica uma loucura, mas o importante é que a gente continue andando para frente, porque a roda ela não para de girar. Chegamos na carta da força, que também é uma das minhas cartas preferidas desse baralho e de todos os outros decks. A carta da força, ela fala muito que a força não tá na bravura do leão, mas sim nessa mulher aqui que consegue dominar esse leão com calma, com serenidade, com compaixão. Então a força, na verdade, é aquela força que a gente faz para respirar fundo e aguentar firme, né? Segurar a onda. E aqui a gente tem esse leão que tá segurando uma rosa, uma delicada rosa. Esse leão, se ele quiser, ele pode estraçalhar essa rosa, ele pode destruir essa rosa. Mas em vez de fazer isso, o que é que ele faz? Ele faz a força de segurar com leveza, com tranquilidade, sem machucar essa rosa. É uma força muito maior que ele tá fazendo para ser delicado do que para acabar com essa rosa, né? O leão é muito forte, mas ele tá cultivando a sabedoria. Essa sabedoria que é representada pelo infinito aqui em cima da cabeça da moça no Rider-Waite e aqui na testa do leão. Aqui a gente tem a carta do enforcado. Eu confesso que eu não gosto muito dessa carta do enforcado no The Wild Unknown. Por quê? Porque o enforcado, ele tá numa posição desconfortável. Ele tá de cabeça para baixo, isso tá fazendo com que ele precise ver a vida através de um novo ângulo e ele se prepare para quando ele se desamarrar, ele consiga botar seus planos adiante, ele consiga cultivar a prioridade, né, que ele colocou ali na vida dele, ele consiga ter foco, concentração para realizar as coisas que ele quer realizar, mas que ele não está podendo no momento. E aí, no The Wild Unknown, foi representado através de um morcego.
E assim, eu entendo que eles colocaram o morcego porque o morcego ele fica ali de cabeça para baixo, mas isso é algo normal do morcego. Ele não tá necessariamente desconfortável para estar aqui de cabeça para baixo, ele tá simplesmente esperando o momento. Então eu acho que eles colocaram essa simbologia para mostrar que o enforcado pede para que a gente tenha paciência, que a gente saiba esperar o momento de agir. E ok, dá para entender, mas não acho das melhores representações porque o morcego ele já tá acostumado a ficar de cabeça para baixo mesmo. Tem gente que gosta muito dessa representação. Quando a gente chega na carta da morte, a gente tem uma carta muito forte, né? É uma carta simples, mas uma carta muito forte. A gente tem um pássaro despenado. E a morte é isso, né? A morte é quando a gente tem que dar fim em algumas coisas, quando a gente acaba perdendo o jogo de alguma forma, mas que isso vai permitir com que a gente comece um novo jogo e que a gente agora consiga ganhar. Então, a morte fala sobre os fins, sobre as finalizações, e aqui a gente tem um pássaro despenado, que perdeu suas penas que fizeram parte da vida dele no passado. Então, às vezes é necessário a gente saber perder as nossas penas, por mais lindas que elas sejam, se elas não estão mais se adequando a nós para renascer como um novo pássaro muito mais bonito e muito mais saudável. Então, a carta da morte ela vem aqui com esse sentido de reinício, né, de fim para recomeçar. Bom, quando nós vemos aqui na temperança, a temperança é aquele equilíbrio de opostos, né? Aquela alquimia perfeita para encontrar a harmonia. Então, aqui no The Wild Unknown, a gente vê esse equilíbrio através da mistura do fogo e da água, dos tons quentes e frios, né? Então a gente tem aqui meio que um degradê se misturando. E é justamente isso, a temperança fala sobre o equilíbrio, nem quente nem frio, nem muito nem pouco, nem 8 nem 80. O importante é a gente cultivar o equilíbrio, a ponderação e ir pelo caminho do meio. Então, aqui a temperança é mostrada por uma ave, né? Fazendo referência ao anjo, que normalmente se tem na carta da temperança, mostrando algo angelical, porque a harmonia, o equilíbrio é algo praticamente angelical, né? Então, temos uma ave e aqui ela praticando esse equilíbrio através da mistura da água e do fogo. Bom, quando nós vamos para a carta do diabo, nós temos aqui esse bode. Eu não gosto dessa visão do diabo como um bode, eu acho ela extremamente estereotipada e eu acho que ela não traduz bem os significados tão profundos e complexos da carta do diabo. Porque a carta do diabo do tarô, ela mostra a gente como sendo o nosso próprio diabo. Diabo vem de adversário, né? Então é quando a gente se prende a coisas que a gente não deveria se prender. Vícios, autossabotagem, excesso de materialismo, coisas que acabam prendendo a gente, tirando a nossa liberdade. Então, eu realmente não gosto dessa representação aqui do diabo, tá? Mas tá aqui para vocês verem. Quando nós vemos aqui na carta da torre, temos aquela representação básica da torre mesmo, sempre uma ruptura, né? Uma quebra, uma queda. E a torre é aquilo, aqueles raios que aparecem, chegam assim, quebrando tudo na nossa vida, eventos inesperados, não muito positivos, né? Que vêm para revelar verdades e quebrar algumas coisas que a gente estava construindo, mas que não estavam tão firmes assim. Então, aqui em vez de um prédio, né? Uma construção, como se normalmente tem nas cartas tradicionais da torre, a gente tem uma árvore, porque a gente tá nesse universo de uma floresta, né, selvagem, então é uma árvore aqui sofrendo essa ruptura, sendo queimada de alguma forma, com esse raio aqui vindo, mas essas quedas da torre, elas acontecem mesmo, e elas acontecem para que a gente chegue nessa carta aqui da estrela, que é a carta da esperança, da inspiração, de quando a gente vai reconstruir a nossa vida mais ligado com a nossa própria essência. A estrela é uma carta de essência. Então aqui, nessa carta lindíssima do The Wild Unknown, é como se a gente abrisse uma janela, né? E quando a gente abre uma janela, a gente vê ali, a noite pode estar muito escura, mas aquela estrela que representa os nossos sonhos, ela faz a gente sonhar, ela faz a gente se inspirar, ela faz a gente saber que a gente está seguindo algo, a gente está persistindo rumo a algo que a gente quer para nossa vida. Então a estrela é uma carta que pede para que a gente acredite na beleza dos nossos sonhos, para que a gente se inspire nessa beleza,
certeza e a gente continue caminhando até realizar esses sonhos. E até nas noites mais escuras, esses sonhos aqui, essa estrela vai inspirar a gente, né? Aqui no Rider-Waite a gente tem essa estrela aqui com essa moça derramando essas águas que vão estar falando aí das nossas emoções fluindo em inspiração quando a gente pensa em nossos vários sonhos que a gente quer realizar. Quando a gente chega aqui na carta da Lua, eu gosto muito dessa representação. Porque a carta da Lua, ela é uma carta dual, né? Ela pode ser usada pro bem ou ela pode ser usada pro mal. Então, a Lua, ela vem pedir para que a gente encare muito bem a realidade, para que a gente saiba usar os nossos instintos e nossa intuição para ver a verdade ao nosso redor. E não para que a gente caia em ilusões, em idealizações, senão quando a gente acha que algo é muito melhor ou muito pior do que realmente é, né? Então a Lua pede para que a gente acredite nos nossos instintos, mas que esses instintos levem a gente à realidade. Então, quando a gente vê aqui essa Lua, a gente vê uma noite, né, muito escura, e aqui duas árvores representando dois caminhos, fazendo referência a esses dois caminhos que a gente tem aqui no Rider-Waite também. Então aqui a gente tem um cão e um lobo. Um cão quando a gente é bonzinho, quando a gente é política da boa vizinhança, quando a gente é legal com todo mundo ao nosso redor. E o lobo quando a gente é de fato instintivo, quando a gente sabe dizer não, quando a gente chega assim e fala, ó, aqui não. E a gente tem autoconfiança para ser quem a gente é e acreditar na nossa intuição. Então aqui esses dois caminhos são representados por essas árvores longas no meio da noite e até onde elas nos levam, né? Então, gosto muito dessa representação da carta da Lua. Quando a gente chega aqui na carta do Sol, a gente tem uma representação muito básica, né? Temos aqui essa abertura de luz, tons de vermelho, laranja, amarelo, trazendo toda esse ambiente quente, festivo e alegre do Sol. Então, a carta básica, mas o Sol é aquilo, né, gente? Sucesso, prosperidade, abertura para uma boa colheita, felicidade, e é isso. Quando a gente vem para o julgamento, eu gosto muito dessa representação do The Wild Unknown, né? O julgamento que vai falar sobre a abertura para uma nova vida. O anjo tá aqui tocando a trombeta e as pessoas estão levantando do túmulo porque aquela dor da carta da morte, ela já passou. Agora é hora de renascer, né? De se abrir para o novo. Essa carta, ela é como se fosse o alívio depois de que a gente passa por aquela perda da carta da morte. E aqui, nessa carta do The Wild Unknown, a gente tem justamente esse pássaro, né, ascendendo. Ele tá indo rumo à luz, né? Ele tá saindo aqui de perto desses morcegos, desse lugar que é tão assim das trevas, né? Como se esse lugar aqui é como se fosse o culpar o outro, o buscar os culpados pelo que aconteceu de ruim na nossa vida. A gente tende muito a buscar os culpados, né? A ficar se culpando também. Então a gente tem que sair desse local e ascender para uma nova vida. Então eu gosto muito dessa carta aqui. E para finalizar aqui os arcanos maiores, nós temos aqui a carta do mundo, que também tem uma representação muito básica, mas muito legal, que é justamente um círculo fechado. Então o mundo mostra aqui esse círculo fechadinho, mostrando justamente o fechamento de ciclo, que é a carta do mundo. E quando a gente fecha, a gente começa algo novo, né? Porque o círculo é aquilo, a gente não sabe onde é o começo, onde é o final. A gente sempre vai finalizando ciclos com muita realização, com muita completude e vai abrindo outros para ainda mais realizações e mais completudes. Então, uma carta simples, mas uma carta muito legal. Bom, gente, quando a gente dá uma olhadinha aqui rápida nos arcanos menores, a gente vê as representações dos naipes, né? Então, o naipe de copas, que é o naipe da água, com esse tom de azul, mas não é um tom que tá sempre assim se repetindo nas cartas desse naipe, não. A gente consegue ver que é de copas porque ele traz aqui as ilustrações das copas, né? Não é um naipe muito óbvio, muito simples de se entender, então você precisa ter um entendimento muito bom dos arcanos menores para poder jogar esse baralho.
baralho. Então a gente tem aqui as representações das copas. O mesmo acontece aqui com o naipe de paus, que é o naipe do fogo. Então a gente tem um gravetozinho representando, né, já que a gente tá trazendo representações da natureza. E aqui a gente tem esse tom de fogo, né, laranja, amarelo, vermelho, mas ele varia muito dentro do naipe também. E ele tem aqui essas representações que, como eu disse para vocês, não são muito óbvias, a gente precisa entender bem os significados dos arcanos menores antes de poder jogar com os arcanos menores desse baralho aqui. As espadas representadas pela espada, e eu acho o naipe de espadas desse deck em especial, ele é bem forte, sabe? Ele não alivia nos significados do naipe de espadas. O naipe de espadas, ele originalmente é o naipe mais difícil do tarô, né? Ele traz cartas difíceis, ele vai estar falando sobre os conflitos mentais que a gente tem com a gente mesmo, mas aqui ele, assim, ele não pega leve em algumas representações. Então, assim, é bom ter cuidado caso você for usar esse deck pra jogar para outras pessoas, para que não sejam pessoas que se assustem com facilidade, porque são cartas que às vezes podem assustar e isso pode atrapalhar de alguma forma a leitura e o bem-estar do consulente de vocês. Mas, assim, já joguei com esse deck, não aconteceu isso, é só pra avisar aí caso vocês tenham algum consulente que é mais delicado, mais sensível, então talvez pegar um deck mais alto astral seja melhor. E aqui a gente tem o naipe de ouros, né, com essa representaçãozinha aqui do pentagrama, como tradicionalmente é utilizada. São muito bonitas as cartas, tem algumas inserções de aquarela, né, às vezes. Então, é isso. É um deck muito simbólico, com representações bem profundas e bem especiais também. É isso, gente! Esse foi o The Wild Unknown Tarot. Me contem aqui nos comentários o que é que vocês acharam desse deck. Lembrando que lá no Instagram, @Diário da Bruxa, eu coloco as votações para escolher junto com vocês qual será o tarô analisado na próxima aula review. Então, se você ainda não me segue lá, segue agora, até porque lá é cheio de dicas diárias sobre tarô e sobre magia natural. E se você ainda não foi inscrito aqui no canal, arrasta esse dedinho pro botão vermelho para se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações e não deixe de dar like aqui nesse vídeo, tá bom? Um beijo, muita paz e muita luz pra você!